A arte de fazê-la correr atrás. O encontro que quebrou as regras. Um inscrito do Rio, que preferiu ficar no anonimato, me mandou essa história quente e pediu para chamar ele só de André. Ele disse que essa noite foi quando ele aprendeu a fazer uma mulher correr atrás. E cara, quando você souber o que rolou, vai querer anotar cada detalhe. Você já imaginou ter uma mulher tão desejada correndo atrás de você, implorando por mais um segundo da sua atenção? Hoje, vou te contar uma história que vai te mostrar como dominar esse jogo e fazer ela quebrar todas as regras por você. Picture a cena. Uma festa exclusiva no topo de uma cobertura, onde o céu da cidade brilha como pano de fundo e o ar vibra com o som de um baixo profundo, misturado ao tilintar de taças e risadas abafadas. Velas espalhadas jogam sombras dançantes nas paredes, e o aroma de couro, perfume caro e algo doce e proibido flutua como uma promessa. No meio dessa selva de corpos estava André, 35 anos, o tipo de cara que não precisa gritar para ser notado. Ele vestia uma camisa preta, desabotoada no colarinho, o tecido marcando o peito firme, e movia-se com uma calma que fazia as cabeças virarem. André sabia jogar, mas naquela noite ele estava prestes a encontrar um desafio que testaria cada fibra do seu charme. Foi quando ele a viu. Bianca, uma mulher que parecia esculpida para despertar pecados. O vestido preto colava em cada curva, terminando numa fenda que revelava a coxa a cada passo, e os cabelos soltos caíam como uma cortina de seda, roçando a pele exposta das costas. Ela segurava uma taça de vinho, os lábios vermelhos deixando uma marca no vidro, e quando seus olhos encontraram os de André, o ar pareceu parar. O olhar dela era puro fogo, mas não o tipo que convida. Era o tipo que desafia, que diz, se quer, vai ter que merecer. André sentiu o desejo queimar no peito, o corpo reagindo ao jeito que ela inclinava-te a cabeça, expondo o pescoço, como se soubesse o efeito que causava. Ele sabia que não podia simplesmente chegar. Bianca era o tipo de mulher que devorava cantadas clichês e cuspia os restos. Mas o que aconteceu quando ele decidiu quebrar as regras do jogo? Você não vai acreditar no que ela fez quando ele deu o primeiro passo. André atravessou a festa, o pulsar da música ecoando no peito, enquanto o olhar de Bianca o puxava como um imã. O aroma do perfume dela, doce e perigoso, já o alcançava, misturando-se ao calor da multidão, e ele sentiu o desejo queimar, quase o traindo. Ele parou diante dela, o corpo a poucos centímetros, perto o suficiente para notar o brilho sutil do suor na clavícula exposta, mas longe o bastante para manter o jogo. Com um sorriso que ele achava confiante, André deixou escapar uma história exagerada sobre uma noite louca que nunca viveu, cheia de carros rápidos e festas secretas, tentando impressioná-la. Bianca inclinou a cabeça, os lábios vermelhos curvando-se num sorriso que era puro veneno, os olhos faiscando com uma diversão que o fez sentir pequeno. Ela tomou um gole lento da taça, a língua roçando de leve o vidro, e murmurou algo sobre como histórias assim são tão comuns, a voz carregada de ironia que cortou como seda. André sentiu o chão tremer sob ele, o calor da vergonha subindo ao rosto. Tentando se recuperar, ele perguntou o que ela fazia, mas a ansiedade fez sua voz sair alta, quase forçada, e Bianca respondeu com uma frase vaga sobre viver momentos que valem a pena. Antes de virar o rosto, o cabelo roçando o ombro nu como se ele não estivesse ali. A rejeição, sutil mas afiada, era um soco no ego, e André sentiu a frustração crescer, misturada com uma dúvida que apertava o peito. Será que ele tinha julgado mal o olhar dela? O jeito que ela cruzava as pernas, a fenda do vestido revelando um pouco mais da coxa, parecia um convite, mas cada palavra era um teste, uma muralha que ele não sabia escalar. Ele tentou falar sobre a festa, mas as palavras saíram genéricas, e Bianca respondeu com um comentário mordaz que o deixou sem ar. O desejo ainda pulsava, mas agora vinha com um peso, a certeza de que ele estava perdendo o jogo. Mesmo assim, algo na mente dele sussurrou que ainda havia uma chance, se ele pudesse descobrir como jogar de verdade. André sentiu o peso do último comentário cortante de Bianca. O riso dela ainda ecoando como um desafio que ele estava cansado de perder. Então, algo estalou dentro dele. Ele percebeu que estava se esforçando demais, correndo atrás de aprovação, e isso o fazia parecer apenas mais um na multidão. Chega. Ele respirou fundo,
deixou o corpo relaxar e um sorriso perigoso surgiu, como se soubesse um segredo que ela ainda não havia descoberto. A festa pulsava ao redor, mas André parecia mover-se em câmera lenta, o brilho das velas refletindo nos olhos dele enquanto ele se aproximava de Bianca com uma calma que mudava o ar entre eles. Sem pressa, ele estendeu a mão e tocou de leve a taça dela, os dedos roçando os dela com uma intenção que fez o coração dela acelerar, o calor da pele enviando uma corrente elétrica que ele sentiu na espinha. "Você gosta de deixar os caras na corda bamba, né?" disse ele, a voz grave, quase um ronronar, cada sílaba carregada de uma confiança que fez os lábios dela entreabrir. Bianca riu, mas agora era diferente, um som quente, quase rendido, e ela se inclinou mais perto, o cabelo roçando o ombro dele, o perfume doce e selvagem envolvendo-o como um convite. Os olhos dela, antes frios, agora queimavam, fixos nos dele, e quando ela respondeu, a voz saiu mais suave, as palavras dançando na fronteira do desejo. André não desviou o olhar, deixando o silêncio entre eles crescer, a tensão tão densa que parecia que o próximo movimento poderia incendiar tudo. Ele falou algo trivial sobre as luzes da cidade lá fora, mas o jeito que ele se movia, a mão repousando casualmente na borda da mesa, o corpo ocupando o espaço com autoridade, fez Bianca se aproximar ainda mais, a fenda do vestido roçando contra a perna dele. Ela tocou o braço dele, os dedos traçando uma linha lenta, e André soube que o jogo tinha virado. Ele não era mais o cara implorando atenção. Ele era o homem que ela queria desvendar, e a noite estava prestes a explodir. O espaço entre André e Bianca parecia vibrar, como se o próprio ar pudesse pegar fogo com o próximo movimento. Ela estava tão perto que ele sentia o calor da pele dela, o vestido preto roçando contra sua perna, cada curva desenhada pela luz das velas, implorando para ser notada. Os olhos de Bianca, agora sem traço de ironia, queimavam nos dele, e quando ela falou, a voz era um sussurro rouco, carregado de uma urgência que fazia o sangue de André pulsar. A mão dela repousava no braço dele, os dedos apertando de leve, traçando linhas que deixavam um rastro de eletricidade, e o perfume dela, doce e selvagem, o puxava para um lugar onde as regras não existiam. André sorriu, o tipo de sorriso que dizia que ele sabia exatamente o poder que tinha agora, e deixou o silêncio entre eles crescer, cada segundo esticando o desejo até quase explodir. Ele não precisava correr atrás. Bianca estava rendida, o corpo inclinado, os lábios entreabertos, como se cada palavra dele fosse um convite que ela não podia recusar. A festa ao redor era só um borrão, porque naquele momento, André era o mundo dela. O que o levou até ali? Não foi sorte, nem papo ensaiado. Foi paciência para não cair nos testes dela, confiança para se manter firme, e inteligência emocional para ler cada sinal e virar o jogo. Qualquer cara pode tentar chamar a atenção, mas só quem domina essas armas faz uma mulher como Bianca correr atrás, o corpo dela ainda sentindo o eco daquele momento dias depois. Quer ser o homem que ela não esquece? Então aprenda. Seja o cara que não implora, que sabe esperar o momento certo, que faz ela sentir que conquistá-lo é a maior vitória. Agora bora colocar isso em prática. Conta aí nos comentários. Já fez uma mulher correr atrás de você assim? Quero saber sua história. Curtiu essa? Então deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque se dominar isso já te coloca na frente, imagina o que vem nas próximas histórias. Aqui no Terno de Ouro, a gente te ensina a quebrar as regras e vencer. Até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo.